noite a todos. Que bom estarmos mais uma vez reunidos em torno do Evangelho. O nosso tema de hoje é desencarnações coletivas. Um tema bastante amplo, bastante complexo e que vem muito ao encontro da atual situação pela qual estamos passando. Quando consideramos desencarnações coletivas, inevitavelmente somos levados a pensar sobre o enfrentamento do coronavírus, sobre essa pandemia que está mudando as estruturas de nossa sociedade. É claro que ao longo da história, a humanidade enfrentou vários outros flagelos, mas talvez nunca tenha enfrentado algum com tamanha intensidade, com tamanha abrangência ou de forma tão globalizada. Diante disso, nós precisamos considerar que estamos em um processo de transição planetária. E talvez essa pandemia corresponda a uma materialização desse processo. Processo que já vem acontecendo há algum tempo, mas que agora se tornou visível diante das mudanças, diante do convite ao novo, como vimos em nosso último encontro, diante das transformações que somos levados a vivenciar e, sobretudo, a praticar em nós uma mudança de olhar. Às vezes, Deus precisa sacudir um pouco as coisas para nos fazer trabalhar ou entender um pouco melhor. Se recorrermos ao Livro dos Espíritos, na questão 737, é feita a pergunta: com que fim Deus fere a humanidade com flagelos? E os espíritos respondem: a fim de fazer a humanidade progredir mais depressa. Vejam só, convite à ação. Muitas vezes o nosso planeta é comparado a uma prisão, a uma escola ou a um hospital. Eu, particularmente, prefiro a ideia de hospital e, sobretudo, de escola. Em um hospital, às vezes, um paciente não responde bem ao tratamento, e ele precisa ser levado a uma unidade de tratamento intensivo. Não é uma situação confortável, mas de longe não é um castigo. É uma oportunidade de cura. Às vezes, em uma escola, um aluno não se adapta à metodologia, à pedagogia que está sendo oferecida e ele acaba ficando de recuperação. A recuperação tampouco é um processo confortável, mas não é um castigo. É uma oportunidade de aprendizado, é uma segunda chance, é uma oportunidade de fazer de novo, de fazer melhor. Às vezes, Deus, como Pai que educa, coloca em nossas mãos ferramentas de trabalho mais intenso. A situação que estamos enfrentando nada mais é do que uma provação da nossa fé, do que uma oportunidade de demonstrarmos nossa confiança em Deus, nossa coragem, nossa paciência e nossa resignação. Independente disso, muitas vezes, quando esses flagelos acontecem ou processos de desencarnação coletiva acontecem, muitos de nós somos levados a imaginar que tais eventos correspondem a um castigo de Deus, ou são fruto da ira divina, como se Deus agisse por vingança ou por capricho. Nos esquecemos muitas vezes que Deus, sendo soberanamente justo e bom, somente pode agir e somente age motivado pelo mais puro e desvelado amor. Um amor tão grande que nós não somos capazes de compreender. Não existe desordem no universo, como diz Emmanuel. Somente existem desordem para os espíritos desordeiros. Deus está no comando. Deus não age motivado por vingança. Deus age motivado por amor, por misericórdia e por justiça. E tal justiça,
tem como pano de fundo as suas leis, as leis que regem o universo, sobretudo as leis de causa e efeito e de progresso. Haroldo Dutra tem uma frase muito interessante. Nós vivemos em um mundo cheio de injustiças, mas não há no mundo nenhum injustiçado. Eu particularmente acho essa frase, essa reflexão fantástica. É claro que nós não podemos negar as injustiças que existem em nosso mundo, mas também não podemos nos esquecer que essas injustiças foram criadas por nós, pela nossa imprudência ao longo do caminho. E hoje nós estamos colhendo exatamente aquilo que plantamos em algum momento. Não existe efeito sem causa, nem causa sem efeito. Da mesma forma que nós colhemos o que plantamos, na mesma forma e na mesma medida que Deus age com amor e misericórdia, podemos pensar que não existem injustiçados no mundo, porque todos nós somos portadores do nosso passado. E estamos exatamente onde deveríamos estar, passando exatamente pelas situações que precisam ser enfrentadas para a edificação do espírito que somos. Não existe desordem, só existe misericórdia, amor e justiça. Deus está no comando, o nosso planeta é regido por Jesus, que como comandante está firme no leme dessa embarcação, e nada acontece sem que haja uma finalidade útil. A nossa visão limitada, muitas vezes, se restringe a enxergar a dor, a morte do corpo físico ou as perdas materiais. Muitas vezes, nos esquecemos que somos espíritos imortais, que não existe morte para o espírito. Nos esquecemos que a pátria espiritual é a nossa pátria verdadeira e que as coisas de Deus são mais importantes que as coisas da matéria. Muitas vezes também nos esquecemos que as pessoas que morrem em algum desses flagelos são, na verdade, espíritos que estão sendo colhidos por Deus, espíritos que estão sendo libertados, porque já cumpriram a sua missão, já resgataram os seus erros e agora podem recomeçar melhores. É Deus agindo. As famílias que precisam enterrar os seus mortos podem cultivar a dor de forma gratuita ou podem enxergar na dor um remédio amargo que cura o espírito. E quem enxerga esses flagelos de longe, geralmente vê despertar em si sentimentos de solidariedade, de empatia, e tais pessoas podem escolher entre cultivar esses sentimentos, algo importante na edificação do espírito que são, ou simplesmente permitirem que esses sentimentos passem com o tempo sem nada terem acrescentados. É a ação de Deus. E vejam só o que nos diz a questão 739 do Livro dos Espíritos. É feita a pergunta: tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? E os espíritos respondem: tem. Muitas vezes, tais flagelos mudam as condições de toda uma região, mas o bem que delas resulta, somente as gerações vindouras poderão experimentar. Vejam que importante. Esses flagelos, é claro que têm uma finalidade útil, mas a transformação benéfica que causa, geralmente são as gerações futuras que vivenciam. Isso significa que, usando mais uma vez a pandemia como exemplo, talvez ao seu término, nós não tenhamos exatamente uma sociedade muito melhor do que antes, pensando no coletivo. Mas com certeza nós teremos muitas pessoas melhores do que antes. E é claro que essas pessoas refletirão no coletivo também. De qualquer forma,
em um mundo em transição, nós somos os trabalhadores da última hora e estamos preparando o terreno para as gerações futuras, talvez nós mesmos. Vejam a responsabilidade do nosso trabalho e a responsabilidade, a grandeza da nossa transformação, a importância da nossa transformação diante desse convite que nos é feito para o novo. E para terminar, é claro que é um tema bastante extenso, mas só para despertar uma última fagulha para a nossa reflexão, eu queria usar como exemplo o que aconteceu em São Luís do Paraitinga há poucos anos. São Luís enfrentou uma enchente bastante grave e lá não foi um evento de desencarnação coletiva, mas foi algo que nos serve para reflexão. Muitas daquelas construções que foram destruídas com a enchente, alguns daqueles casarões e a própria igreja matriz eram feitas de barro, o que reflete a tecnologia e os recursos do momento em que aquelas construções foram feitas. Diante da fragilidade da matéria-prima, tais construções não suportaram a ação da água e houve uma grande perda, inclusive, de patrimônio histórico, patrimônio cultural. Porém, diante da perda, aquela população viu a chance do novo e pôde reconstruir as suas obras, mas agora com materiais mais resistentes e, sobretudo, a partir de alicerces mais sólidos. Mantiveram as características que precisavam ser preservadas, mas agora com materiais mais sólidos, mais resistentes e sobre um alicerce mais duradouro. É isso que está sendo apresentado a nós. Diante da transformação do planeta, coisas que até agora existiram e serviram já não servem mais. Algumas coisas irão realmente ruir, e isso nos dá a oportunidade de uma reconstrução mais eficiente e onde nós percebamos que o alicerce é mais importante que a fachada. Que sejamos, então, capazes de entender esse convite, de nos entregarmos ao trabalho, de não aceitarmos o desespero e de lembrarmos sempre que temos ao nosso lado um Consolador prometido, sabendo que esse Consolador nunca disse que tiraria a nossa dor, porque a dor é ferramenta de edificação, mas tal Consolador nos propôs a nos tirar do desespero. Que Deus nos abençoe, ótima reflexão a vocês, uma boa noite e até o nosso próximo encontro.